Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz e trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar? Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Neste momento, gostaríamos de agradecer a Espiritualidade Amiga, nossos companheiros do plano espiritual, e pedir que abençoe mais essa noite de estudos, mais esse dia iluminado de troca de conhecimentos, de troca de boas vibrações, que possamos levar essas energias benéficas da espiritualidade e do nosso coração para todas as pessoas que precisam, que estão passando por alguma dificuldade espiritual, emocional, física. Pedimos por todos os irmãos que perderam alguém, que estão em luto pela despedida repentina, e que todos possam sentir em seu coração a verdade que a doutrina espírita nos traz, que essa é uma separação temporária, que possamos nos consolar nesse sentimento e entender que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sendo amparados constantemente por Deus nosso Pai. Que Jesus, com sua seara de trabalho, possa nos permitir cada vez mais nos doar em prol do próximo e fazer o que for melhor para a nossa comunidade, para a nossa coletividade. Peço muita força, muita luz para todos que estão presentes, para seus familiares e para todos aqueles que no mundo inteiro enfrentam qualquer tipo de dificuldade. Muito obrigado aos coordenadores espirituais da Casa de André Luiz
pela oportunidade. Que assim seja. Queridos amigas e amigos da Associação Espírita André Luiz, é com muito carinho que damos início a mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz, nesse dia 12 de julho de 2021. Muito bom tê-los conosco. Como vocês podem ver, estou gravando num horário, ainda está de dia aqui, são 16h42. Eu gravei um pouquinho mais cedo pela impossibilidade de estar com vocês ao vivo. Vou fazer um esforço grande para poder estar aí no chat online, mas para a gente não perder a reunião, eu resolvi gravar antecipadamente para fazer tudo com muito carinho, com mais tranquilidade, tá bom? Como os vídeos também dos estudos foram gravados, então eu achei por mais segurança, para a gente não perder a reunião, a gente ia fazer tudo com antecedência, tá bom? Mas semana que vem, com certeza, eu volto a estar ao vivo com vocês, combinado? Hoje os estudos serão, a nossa amiga Rejane vai inaugurar, né? Ela que já fez outros estudos, mas aqui online ela está fazendo o primeiro estudo. Ela vai fazer o estudo de 10 minutos do livro Palavras de Vida Eterna. Agradecemos o carinho, viu, Rejane? Muito obrigado. E na sequência, que vocês já conhecem a carinha dele aqui pelo YouTube, é o nosso amigo Luiz Couto. Ele vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, e o tema será Objetivo da Adoração, tá bom? Então deixo vocês com os estudos, agradeço mais uma vez a presença e daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar, tá bom? Boa noite a todos, viemos aqui apresentar um pequeno trecho, né, do Palavras de Vida Eterna. Vamos falar sobre o capítulo 9, tá? Meu nome é Rejane. Muitas pessoas me conhecem e é a primeira vez que eu estou gravando assim, então desculpem aí qualquer coisa. A gente pede o auxílio dos amigos espirituais, né? Nesse momento onde a gente tenta passar uma mensagem de agradecimento para todos nós, nessa fase tão difícil de pandemia. Então nós vamos falar sobre o capítulo 9, Socorro e Concurso. Esse trecho está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quantos pães tendes? Diz Jesus, né? Quantos pães tendes? Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim de quantos pães tendes. É importante a gente ver que Ele quer de nós saber quantos que a gente tem e não quanto que a gente precisa, né? Se depender de nós, a gente sempre quer algo mais. Mas a gente vai aprendendo na vida que a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa nessa encarnação. Então, quantos pães tendes? A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Então, ele traz aqui que para a gente pedir alguma coisa, né, a gente tem que ter algo a oferecer. Lembramos, né, da questão dos talentos, e que é dado os talentos, né, e aquele que enterra o talento e depois devolve ao Senhor apenas aquele talento, né, não é esse o objetivo. É fazer com que o talento que é te dado você multiplicar. Então, quando a gente suplica um socorro, a gente tem que ter algo realmente a estar disponibilizando. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. A oração, né, a gente vê que é um vínculo que a gente cria com os amigos espirituais, né? Um vínculo que a gente cria com o maior, com algo acima de nós. Então, a oração, independente de religião, ela é muito bem vista, né, e trabalhada em qualquer religião, porque a gente sabe que essa é a ponte que a gente tem com um plano maior. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas,
em nosso esforço próprio, né? Então, falas bonitas, né? Como a gente muitas das vezes tenta até se posicionar num estudo, né? A gente como palestrante e às vezes como convidados que somos, né? De passar para outra pessoa aquele aprendizado, não adianta só as palavras bonitas, né? Até que ponto tudo que eu estou passando, tudo que eu estou falando, eu estou colocando em prática, né? Será que todas essas coisas, muitas das vezes bonitas que a gente fala, né, não estão vazias dentro de nós? Então essa é uma postura. Não, a pessoa fala tão bem, né? Eu não teria condições de estar naquela situação. Não é isso, né? O importante é que as nossas palavras, por mais simples que seja, elas não sejam vazias. Elas têm um significado, principalmente dentro de nós. É quando a gente vê falando assim, não, a pessoa lá, ela participa lá dos alcoólitos anônimos, né? Então, muitas das vezes, são pessoas que já foram alcoólitas que vai lá dar o seu testemunho. Mas por quê? Porque elas vivenciaram aquela situação. Então, elas sabem, né, exatamente quais são as dificuldades que tem. Então, é exatamente isso. Nós, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento, a gente tenta passar, mas não pode ser apenas palavras vazias, né? Aquilo tem que fazer um sentido realmente na sua vida. E nós sabemos que ninguém está aqui de simplesmente passagem, né? Todos nós temos algo a apresentar. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar talentos de amor, do amor, calciando o coração no fogo do ódio, né? Multiplicar o bem, querer o bem para todos, né? Trabalhar esses talentos do amor, como traz aqui, se a gente tiver no coração apenas raiva, apenas ódio, né? Muitas das vezes não adianta a gente só reclamar, né? Falar mal, e falar que precisa de melhorar, precisa de fazer isso. O que nós estamos fazendo no nosso pequeno espaço, né, para poder fazer com que aquilo melhore, né? A gente vê, né, reclamações do governo. Mas o que eu estou fazendo para melhorar? Qual que é o trabalho meu dentro da comunidade para poder melhorar, né? Não passa o pessoal jogar lixo na rua, né? Mas qual que é o momento que eu estou ali, muitas das vezes, pegando um papel que está no chão, que nem fui eu que joguei, e colocando direto no lixo, né? Eu trabalho sempre aquela questão que o outro tem que fazer, o outro tem... Não, é nós que temos que fazer, né? A gente vê hoje aí o pessoal falando que está escolhendo vacina, né? Não, eu quero essa, não, eu quero aquela, essa aqui eu quero só uma dose. Nós estamos num mundo onde que o mais importante, muitas das vezes, é o nós, né? É o eu. Eu quero a melhor vacina, eu quero tomar vacina antes que todo mundo, eu quero tomar 2, 3 doses, né? As pessoas não estão trabalhando o nós, o todo, né? E o amor é assim, o amor não é um. Se o amor for um, não é amor, é qualquer outra coisa. É egoísmo, é ciúmes, né? É inveja, mas não é o amor. O amor é comunitário. Na matemática, né, qualquer número que a gente multiplicar por zero, ele dá zero. Pode ser 1 bilhão. Se a gente multiplicar por zero, dá zero. Então, para nós multiplicarmos, a gente tem que ter mais de um. Um só não resolve. Um só não é amor, né? O amor não é egoísta, o amor não é só eu. O amor é nós. Se não for nós, não é amor. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que te respiras, né? Então aqui ele fala quadro social, templo doméstico, né? O nosso lar, as pessoas que nos entornam, todos eles fazem parte dessa multiplicação, né? Do que a gente tem que apresentar. A nossa família muitas das vezes esse pão que a gente tem que apresentar, né? Quantos pães que a gente tem? Quantos da família a gente preza, a gente trabalha, a gente
polida, né? A gente está ali lapidando. Com quantos que a gente está lapidando na nossa relação, no nosso dia a dia? Contudo, para isso é necessário que ofereças os recursos, que já conseguistes amontoar em ti, mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que o auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então, o Jesus, os amigos espirituais, para nos ajudar, para nos auxiliar, eles precisam buscar em nós algo, né? O que eu tenho para oferecer? Muitas das vezes a gente sempre, quando fala que vai oferecer a alguém, a gente sempre imagina em coisas materiais, em bens, né? Mas até que ponto uma palavra amiga, né? Uma atenção, um carinho especial com uma pessoa que não faz parte do nosso né? do nosso contato, do nosso envolvimento, né? A gente está ajudando. A gente olhar, muitas vezes ajudar sem olhar quem. Doar alguma coisa sem perguntar para quem que é, o que, né? Quantas das vezes a gente faz isso de coração, sem aquela postura da obrigação, né? E como será suficiente para nos sentirmos, né, saciados? Às vezes a gente está buscando algo que não é aquilo que está programado para a gente, né? Está além dos nossos objetivos. Claro que na vida a gente tem que sempre sonhar, né? Correr atrás, buscar o melhor, buscar a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar, de todas as formas. Mas até que ponto eu estou me sentindo saciado? A gente viu dessa desaceleração no mundo de uma forma que sempre temos que estar em busca constante de algo que muitas das vezes não é as coisas mais importantes, né? E quando você vai olhar, se Jesus te perguntar quantos pães você tem, você correu atrás, buscou e não tem nada para apresentar. Eu trouxe aqui também só um comentário aqui para a gente finalizar. Eu já passei uns minutinhos aqui, mas eu vou fazer uma rápido fechamento. No Fonte Viva, né, tem o capítulo 133, que traz o mesmo tema, né? Que tendes? E no final, ele traz uma mensagem muito bonita, que fala assim: infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir em nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então sempre temos que estar apresentando alguma coisa, né, a Jesus para que ele possa estar trabalhando em nós. Paulo de Tarso, eu vi um comentário também que eu achei muito interessante a gente trazer, que o mínimo do gesto, né, que ele teve, transformou o que ele tinha na semente de amor e de justiça e de verdade. Paulo de Tarso é um exemplo maravilhoso para a gente dar, né, porque ele era totalmente contra Jesus, totalmente contra o cristianismo, totalmente contra a palavra, né, de Cristo que estava sendo trabalhada naquela época. Mas ele tinha uma coisa muito grande dentro dele, né? Ele tinha uma semente muito grande, ele era uma pessoa muito justa e ele era muito verdadeiro. Então ele buscava o tempo todo a verdade. Mesmo ele sendo tão, massacrando tantos cristãos, faltava nele apenas o conhecimento, né? E quando a gente vê na história lá, por exemplo, quando a gente vê no livro, quando fala de Paulo de Tarso, que ele fica cego, né, e que quando ele busca visão novamente, porque ele perde a visão temporária porque ele vê Jesus, aquilo tudo que estava dentro dele se transformou numa coisa positiva. Então, mesmo ele o tempo todo trabalhando as coisas que a gente achava que eram mal, ele estava tentando ser justo com ele mesmo. E quando ele descobre Jesus, descobre essa beleza que né, o cristianismo, o cristão, ele realmente modifica. Então, ele tinha uma semente, ele tinha o que apresentar, né? O que faltava nele era exatamente essa direção, e que Jesus veio trazer para ele essa direção. Então, que possamos nós, né, apresentar a Deus, apresentar aos amigos espirituais
uma sementinha que seja, né? Trabalhando e correndo atrás do nosso dia a dia, desse trabalho constante, porque quando ele perguntar para nós, né, quantos pães a gente tem, que possamos ter um pouco mais do que apenas migalhas, né? E sabemos que ele vai trabalhar em nós tudo aquilo que vai fazer a gente crescer e evoluir. Agradeço muito a oportunidade, que possa abençoar a vida de todos nós essa semana. Que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Couto. Nós estamos aqui com a permissão do Mestre Jesus para dar continuidade ao estudo das leis morais aqui na Associação Espírita André Luiz. Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 da parte 3 do Livro dos Espíritos, né, que trata das leis morais. Só recapitulando, né, na semana anterior nós terminamos o estudo da lei divina ou lei natural, que é composta das leis que tratam da matéria, né, as leis físicas, biológicas, químicas, e das leis que tratam do mundo moral, ou seja, as leis que tratam do relacionamento nosso com Deus, do relacionamento nosso conosco mesmos e do relacionamento nosso com o nosso semelhante. E essas leis morais, elas se dividem em 10 leis, né? Sendo que a primeira delas é a lei de adoração, que é abordada no capítulo 2, cujo estudo a gente começa hoje. No estudo da lei de adoração, o primeiro tópico, é o que a gente vai abordar hoje, em 4 questões curtinhas, é o objetivo da adoração. Mas antes de entrar propriamente nas questões do Livro dos Espíritos, nós vamos recorrer ao dicionário para ver o que significa a palavra adoração. Então, nós vamos já ficar com esse primeiro conceito que está aí, que cai bem ao propósito do estudo de hoje, que é a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, né? Então, a adoração é esse ato por meio do qual a gente se aproxima desse ser superior que nos criou a todos, né, que rege a vida no universo inteiro, né? O ato pelo qual a gente entra em sintonia com ele, né? Uma das maneiras de fazer isso é por meio da prece, né, que é uma das formas de adoração. Mas antes de entrar nisso, né, que vai ser objeto dos próximos tópicos do capítulo, nós vamos ver o que Allan Kardec perguntou aos espíritos com relação ao objetivo da adoração. Então, começamos aí pela questão de número 649, em que Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a adoração. E a espiritualidade responde: consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Quer dizer, o homem, pela adoração, aproxima sua alma de Deus. Na questão 650, Kardec prossegue com o estudo, né? Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Ou seja, o que ele está querendo saber aí? Se a adoração a um ser superior que criou tudo, e que nos guia, né? Se a adoração a esse ser é fruto da educação, ou seja, nós adoramos a Deus porque nós fomos ensinados, fomos educados a fazer isso, ou se isso vem de um sentimento que nasce conosco, né? Um sentimento que está conosco desde antes de nós nascermos, né? Então, os espíritos respondem que é um sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Mais à frente um pouco nós vamos pensar umas questões lá do início do Livro dos Espíritos, onde ele, ao tratar da existência de Deus, ele falou desse sentimento inato também. Na questão de número 651, Kardec pergunta, né, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E os espíritos respondem não, que nunca houve povos
de ateus, ou seja, povos completamente formados por indivíduos ateus, indivíduos que não acreditam em Deus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, quando a gente vê, né, no livro As Leis Morais, por exemplo, Rodolfo Caligares comentando essas questões do Livro dos Espíritos, ele lembra que quando os desbravadores, os navegantes, chegaram aqui na América, por exemplo, e encontraram os povos nativos aqui na América, no Brasil, nos outros países, esses povos já tinham as suas crenças em seres superiores, né, aos quais eles denominavam Tupã, Jaci, Guaraci, né, entidades que eles vinculavam às forças da natureza, ou seja, Jaci era a lua, né, Guaraci era o sol. Então, o Tupã, acho que era o trovão, se não me engano, então eles vinculavam o conceito de Deus, né, todas as forças da natureza que eles não entendiam, eles identificavam como sendo Deus. E, na verdade, cada uma como sendo um Deus diferente, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas, né? Da mesma forma, os povos da África, da mesma forma, os povos de todos os lugares, né? Continuando aqui o nosso estudo, voltando como a gente prometeu, né? Lá no início do Livro dos Espíritos, na parte 1, na parte que fala das causas primárias e que começa estudando Deus no primeiro capítulo, logo na questão 5, Kardec já tinha perguntado para a espiritualidade que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E a espiritualidade responde, né, que essa dedução, que esse sentimento instintivo que todos os homens trazem da existência de Deus indica que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Ou seja, se é um sentimento que a gente encontra em todos os povos, não necessariamente em todos os indivíduos, né, mas encontra em todos os povos da Terra, desde a antiguidade, então há uma certa lógica em se pensar que esse sentimento deva ser verdade, né? Deva ter um fundamento que é a existência de Deus. E na questão 6, Kardec pergunta, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Mesma coisa que ele vai perguntar mais tarde a respeito da adoração, ou seja, a respeito do relacionamento com Deus, da tentativa de se aproximar dele, né? Então, os espíritos responderam, se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Porque os selvagens, né, os que foram encontrados aqui na América, por exemplo, quando os colonizadores chegaram, não passaram por esse processo educativo, né? Passariam depois, né, pela ação dos religiosos que vieram do continente europeu, né? Continuando aqui para a questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então, o que Kardec está querendo saber aí se essa adoração faz parte da lei natural, né? Se a lei de adoração se origina da lei de Deus, da lei natural. Então, os espíritos respondem que sim, né? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, aqui a gente já pode, resumindo essas questões, né, conceber que, uma vez que nós fomos criados por Deus, que nós somos herdeiros dele, né, que digamos que saímos dele de alguma forma, né, para iniciar a nossa caminhada simples e ignorantes em direção ao sentimento sublimado que é o amor e em direção à sabedoria ampla, né, por meio do desenvolvimento da inteligência, então é natural que a gente experimente um anseio de
nos reunirmos a Ele, né? Da mesma forma que a gente sente saudade do pai da gente nessa reencarnação, da mãe da gente nessa reencarnação, e que a gente se sente fortalecido quando a gente vai visitar a casa paterna, a casa materna, quando a gente se reúne a eles, ou aqueles que já não podem fazer isso, né, porque os pais já retornaram à pátria espiritual, quando a gente lembra deles, ou quando a gente sente a presença espiritual deles, quando a gente se recorda dos momentos que passamos com eles, então a gente se sente fortalecido. Então a adoração é o mesmo movimento, a mesma ideia em relação ao Pai verdadeiro, né, o Pai do qual todos nós saímos, né, e que faz com que todos nós sejamos irmãos, né? Então, a adoração é esse movimento, esse esforço nosso de reencontrar essa nossa origem, né? E essa adoração, ela passou por várias fases, por várias etapas, por várias formas de se expressar, de se manifestar, né? Desde os seres primitivos, que, como a gente falou, cultuavam o sol, cultuavam a lua, cultuavam as forças da natureza, o trovão, o raio, etc., até aquele momento em que eles começaram a identificar nos espíritos que se manifestavam, né, demonstrando conhecimentos, demonstrando poderes, muitas vezes, começaram a identificá-los como divindades. E aí a gente vê desde a cultura egípcia, por exemplo, que era politeísta, até os gregos, que tinham aquela mitologia com vários deuses também, alguns deles herdados lá da cultura egípcia, até chegar no povo de Israel, né? E no povo de Israel a gente encontra uma história interessante, né? Que foi esse confronto de Elias com os adoradores de Baal. Baal, na verdade, era uma divindade fenícia, né? Do povo fenício, que durante algum tempo teve muitos seguidores entre os hebreus. Na época de Elias, chegou a ter 450 sacerdotes em Israel que eram dedicados ao deus Baal. E Elias era fiel à filosofia, né, do povo hebreu, que era do Deus único, né? O povo hebreu, recordando aí, foi o primeiro povo da antiguidade que defendeu publicamente a ideia do Deus único. Quando nós citamos aqui os egípcios, é bom recordar que dentro dos templos, os indivíduos iniciados que estudavam a fundo, né, que eram selecionados, não era qualquer um que participava desses círculos iniciáticos, eles conheciam a ideia do Deus único, conheciam mediunidade, conheciam reencarnação, conheciam várias ideias que hoje na doutrina espírita a gente estuda. Mas para o grande público, para a grande massa, era ensinada a simbologia dos vários deuses, do politeísmo, né? E isso acabou passando para vários povos, né, sendo comum entre vários povos, vários não, né, quase todos os povos da antiguidade, com exceção do povo de Israel. O povo de Israel tinha aquela tarefa, aquela missão de ensinar a ideia do Deus único para a humanidade e também de trazer as revelações divinas, né, a começar da revelação da justiça, o respeito ao próximo, né? O respeito ao próximo como a base a partir da qual vai se desenvolver o amor ao próximo na sequência, né? Moisés traz o sentimento, a ideia da justiça, né? Não fazer ao próximo o que você não quer que o próximo te faça, e na sequência Jesus vai trazer a ideia do amor, que é fazer ao outro o que você quer que o outro te faça e fazer além, né? Caminhar a segunda milha, oferecer a capa àquele que nos pede o vestido, oferecer a outra face, amar o inimigo, né? Mas antes disso, então, os judeus tinham, né, os hebreus, a função, a missão de ensinar a ideia do Deus único. Então, Elias
que era defensor, praticante, né, dessa ideia do Deus único, faz um desafio aos sacerdotes de Baal, né, que cada um deles, os sacerdotes de Baal e Elias, fizesse um altar com lenha de madeira, né, que colocasse um bezerro a ser sacrificado naquele altar, e cada um invocasse o seu Deus. E o Deus que fizesse a lenha encandecer, queimar, para sacrificar a oferenda, esse Deus é que seria o Deus mais forte, o que seria o Deus verdadeiro. E deu a oportunidade aos sacerdotes de Baal de escolherem o seu bezerro e de fazerem a experiência primeiro. E eles passaram a manhã inteira, né, fazendo as danças, os rituais deles. Eles tinham o costume de se ferir, se cortar, né, se perfurar para, quem sabe, sensibilizar o próprio Deus. E passaram aquele tempo todo fazendo o seu ritual e não conseguiram que a lenha entrasse em combustão. E aí, depois que eles desistiram, que eles pararam, Elias invoca o Deus dos hebreus, né, dessa maneira que está descrita aí, né? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, tu que és Deus em Israel, e eu que sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, relata o livro de Reis, né, que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, quer dizer, o altar do sacrifício, e consumiu a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. É bom lembrar que ele, antes de fazer a oração dele, a invocação dele, né, ele pede que o pessoal pegue uns recipientes com água e que encharque a lenha, né? Quer dizer, foi ousado ainda, né? Mandou encharcar a lenha e fazer essa poça de água aí em torno do altar, né? Então aconteceu que os hebreus, os que estavam assistindo aquele desafio, se prostraram em terra, passaram a reverenciar o Deus de Elias, né, que era o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó ou Israel, né? E Elias, com isso, conclamou as pessoas que estavam assistindo a prender os sacerdotes de Baal e os levarem até a beira de um rio e os sacrificarem a fio de espada, né? Eles foram decapitados, né? E aqui cabe um parêntese, um comentário, né? Que os profetas mais à frente anunciaram que Elias voltaria antes que o Messias viesse, né? E quando Jesus veio, ele comenta com os discípulos que Elias já tinha voltado, né? E ninguém percebeu e trataram Elias como bem entenderam. E naquele relato que é registrado por Mateus, né? Mateus registra lá que os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falava, né? Então, João Batista, nas palavras do próprio mestre, interpretadas pelos discípulos, era Elias que tinha reencarnado e que, por sinal, desencarnou do mesmo jeito que ele fez os adoradores de Baal desencarnarem, né? Ou seja, pela decapitação, né? Então, demonstrando aí também a lei de causa e efeito de uma reencarnação para outra. Mas nesse episódio dos adoradores de Baal, a gente vê duas formas de adoração antigas, né? Uma é a adoração de deuses de pedra, né? De deuses antropomórficos, como era o caso do Baal, e a outra era essa adoração de um Deus verdadeiro, um Deus que, por meio de um fenômeno possivelmente mediúnico, né? Ou talvez com algum conhecimento primitivo de ciência envolvido também, né? Alguns falam que o Elias sabia a hora que os raios solares incidiriam de uma certa forma que favoreceria a combustão da lenha, né? Mas, de qualquer forma, essa forma de adoração que Elias manifesta aí é acompanhada de uma certa
violência, de uma certa intransigência, de uma certa intolerância, que foi essa que levou ele a propor, né, o sacrifício dos adversários aí que não pensavam como ele, né? Então, são duas formas de adoração. A dos seguidores de Baal mais primitiva, mas a do Elias ainda revestida de um certo revanchismo, de uma certa violência, de um conceito moral meio estranho que a gente vai ver sublimado na filosofia, né, na mensagem que Jesus veio trazer para nós, né? E para isso a gente ilustra aí com o final do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né? Nós todos aí devemos nos lembrar, né, que Jesus se dirige ao monte onde tinha o poço de Jacó, né, que Jacó tinha deixado lá e que os samaritanos consideravam como um lugar sagrado, né? Lembrando que os samaritanos e os judeus tinham uma rixa religiosa entre eles, né? Os judeus, os samaritanos não acreditavam em todos os livros das Sagradas Escrituras que os judeus acreditavam, e tinha também essa divergência com relação ao lugar onde se devia adorar, né? Os judeus falavam que se deveria adorar em Jerusalém, e os samaritanos nesse poço onde Jesus encontrou essa mulher. Então a mulher vai recolher a água e ele fala com ela, né? Dá-me de beber. E pede a ela água, né? Ele aborda ela por meio da necessidade, né? Se colocando no nível dela e pedindo ajuda a ela, né? E ela estranha, né? Como que o Senhor, sendo judeu, né, recorre a mim, né, que sou mulher samaritana, né? Acaso não sabe que tem uma divergência entre nossos povos e tal, né? E aí Jesus vai conduzindo a conversa com ela, né? Nós não vamos recordar em detalhes aqui, mas ele ganha a confiança dela de uma tal forma que no final do diálogo ela se abre com ele, né? Fala que ela vivia com um homem que não era marido dela naquele momento e tal, e no final ela passa a confiar tanto nele que ela faz essa pergunta aí: nossos pais a adoraram neste monte, e vós, judeus, né, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus responde para ela: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então Jesus ensina para ela aí que não interessava se era um templo de Jerusalém, se era aí nesse monte junto desse poço, se era em Roma, se era na Grécia, se era em outro lugar, né? Mas em qualquer lugar Deus pode ser adorado, e a adoração é íntima, né? Não é um ato exterior, né? Ou se ela estiver num ato exterior, tem que estar acompanhada do sentimento íntimo, da atitude íntima, que vai dar lastro, né? Vai dar verdadeiro valor a essa adoração, né? E aí, continuando aqui, nós vamos recorrer a um texto que a Estela, nossa companheira aí, que nos brinda todo dia com uma lição de um livro espírita, né? Por meio do WhatsApp. Quem ainda não recebe, reclama com ela aí, né? Para ela passar a mandar, passar a incluir vocês também na lista dela, né? A Estela manda um texto por dia há muito tempo, e por meio dessa iniciativa dela a gente já pôde ler junto com ela vários livros, né? Livros do Chico Xavier, na maioria, mas outros livros também de outros autores, como é o caso desse aí. Então, coincidência, né? Coincidência é um dos apelidos de Deus. No texto que ela nos enviou nesse domingo, o texto chama a oração. A oração é uma das formas de adoração que, inclusive,
será estudada na sequência desse capítulo 2, que fala da lei de adoração. E esse texto fala assim, que a oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criaturas com o Criador. A oração é um instante de desabafo. A oração é a música suave que inunda nossa alma. É o refrigério que suaviza nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É o remédio eficaz para as enfermidades da alma. A oração é um direito e também um dever. A oração é o pedir e o agradecer. Tenha certeza de que, caso substituísse aquele palavrão impensado pela oração, substituísse aquela revolta inútil pela oração, substituísse aquele desequilíbrio injustificado pela oração, então, muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida. Uma vez que mediunidade é um canal aberto entre os homens e os espíritos, a oração mantém esse canal limpo e esterilizado. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Habitue-se a ela. Vamos começar agora, caso ainda não a tenha experimentado. Esse texto é do livro Jesus no Teu Dia a Dia. O médium, que eu até não conhecia, é Aguinaldo Paviani. O espírito que ditou a mensagem chama José de Moraes. Então, ele mostra aí que a oração, a adoração, né? A oração é uma forma de adoração, né? Como a gente disse. A adoração, ela é uma atitude prática, né? De, por exemplo, substituir um palavrão por uma oração, por uma iniciativa de nos voltar para Deus a hora que a gente recebeu um cutucão, um revés, uma frustração, uma dificuldade na nossa vida que nos causou uma raiva, uma revolta que nos impeliu, né, ao impulso de pronunciar um palavrão. Lembro aqui do nosso companheiro Gil Restano de Andrade, jornalista espírita, desencarnado há anos atrás, aí, que ele comentou, né, que depois que ele se tornou espírita, ele costumava receber fechadas no trânsito, ou ver outras formas de maus comportamentos dos outros motoristas, e ele, que antes respondia com palavrão, né, ele gritava, vai com Deus! Né? Então, era uma forma dele... Ele não deixava de ter o sentimento ruim em relação à situação, mas ele trocou a reação, né, ele trocou a reação de um xingamento, de um palavrão, por uma palavra positiva, embora o sentimento ainda fosse de raiva, de revolta, né, mas é o primeiro passo para ele, daqui a algum tempo, quem sabe, nem sentir tanta raiva mais, né, da pessoa que desrespeitou ele no trânsito, né? Então, trocar a revolta pela oração, né, substituir um desequilíbrio pela oração, são momentos, né, maneiras de nos aproximarmos do Criador com nossos atos. Então, a melhor maneira de nós praticarmos a adoração é pela prática da caridade, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, né? Já está na hora de agradecer a atenção de vocês aqui, mas antes de dar o agradecimento final, vou mostrar aqui um trecho de um texto do Filosofia Espírita, né? Não sei se todos conhecem, mas é um livro do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que comenta questão por questão do Livro dos Espíritos, que pode nos ajudar muito nesse estudo que está sendo feito às segundas-feiras, né? Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui, para a gente poder ler. Ele diz assim, se queres adorar a Deus, não deves esquecer a caridade. Desde o momento em que
te levantares do teu leito, começa o dia ajudando. As oportunidades não faltam. Não deixes de orar pela tua compreensão em todos os minutos em que estiveres em contato com os teus semelhantes e para nunca perder a paciência diante de tantos problemas que sabemos existir. Faze-te surdo quando ofendido, não revidando com as mesmas armas do ofensor. Continua compreendendo todas as oportunidades que vêm ao teu encontro para purificar teus pensamentos. Os impulsos de fazer justiça que nascem dentro de si, não deves alimentá-los. Então ele faz uma série de comentários aqui, fala isso aqui, olha, outro conceito de adoração. Adoração é o movimento no bem. O significado, como era compreendido no passado, já passou. Ele vibra em outra dimensão de entendimento. Jesus, quando falava de Deus, tinha plena certeza do que sentia por ele e sabia que falava do Pai com plena adoração. Então, gente, o que a gente tinha para compartilhar nessa noite de hoje eram esses textos, essas ideias aí, né? Que nós saibamos adorar a Deus, mas não a adoração exterior, né? Somente, que vai ser estudada aí na próxima semana, né? Que a adoração exterior seja acompanhada do sentimento que dá lastro, que dá valor, que dá autenticidade a ela, né? Que é a verdadeira adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja conosco, que nós possamos continuar no aprendizado. Que assim seja. É isso aí, gente. Agradeço muito, imensamente a presença de vocês, mesmo não estando ao vivo. É muito bom poder fazer parte desse processo, da gente estar aqui junto, da gente estreitar os nossos laços de amizade. Eu fico com uma dorzinha aqui que eu não posso agradecer a cada um que está presente aqui no chat, né? Mas deixo aqui o meu abraço. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo, né? Eu estarei como das outras vezes. Agradeço muito ao Luiz e à Rejane que se dispuseram a dedicar, a doar um pouquinho do tempo deles para fazerem os estudos e peço que todos vocês que estejam conosco também, continuando sustentando nosso trabalho aqui na próxima semana, que possamos juntos dar continuidade mesmo a essa sequência, tá bom? Nas nossas reuniões públicas, sempre a segunda às 19 horas, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e eu vou colocar mais uma música para a gente finalizar. Um beijo. Escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar, dizia da caridade, da fé e da esperança, para termos simplicidade, como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não estás sozinho. Boa nova é tempo de amar. Sem estrelas e os teus olhos a chorar.
não está sozinho. Boa nova é tempo de amar.